alegre? Você precisa repensar isso, porque a promessa do Evangelho para nós é de uma alegria. Não é que você não vai passar por dor, mas é que apesar disso tudo, a felicidade ela não te abandona, porque os seus olhos estão no lugar certo. E às vezes quando a gente está muito preocupado, esse versículo que fala de ansiedade, eu lembro que foi o versículo que minha psicóloga mandou decorar quando eu tinha crise de ansiedade. Ela falou, você vai decorar esse versículo. Ele está falando, não vive preocupado, porque Deus cuida de você. Vai você ficar preocupado com as coisas, fala com Deus o que você precisa e relaxa. Por quê? Porque Deus cuida, Ele é Pai. Ele supre todas as nossas necessidades. Deus tem alegria abundante para nós. E a gente não pode aceitar nada menos do que isso, porque hoje a gente vive uma sociedade tão triste. As pessoas, elas exaltam a melancolia, assim, aquela tristeza. Um dos artistas mais famosos hoje, Billie Eilish. Gente, Billie Eilish só canta música depressiva, pelo amor de Deus. Umas músicas tristes, uns negócios assim, os meninos, eles acham bonito ficar lá, assim, com o capô todo preto, assim, escorado, assim, sabe? E, gente, isso não é legal. Deus não fez a gente pra gente viver assim. Deus não fez a gente pra gente viver isolado. Deus não fez a gente pra gente viver triste e reclamando e sozinho, nessa ansiedade, o tempo todo com o telefone na mão. Eu tava falando com o povo, eu estudo num colégio que, gente, lá tem uma janela que você abre e tem uma montanha linda e às vezes tem um pôr do sol tão bonito. Sabe o que o povo faz? Eles fecham a janela, aí fica um tempo tudo preto assim. Aí eles sentam na cadeira, cada um com o telefone na mão, ficam, por que vocês estão assim? Deus deu uma natureza maravilhosa pra gente olhar, pra gente aproveitar. Eu amo olhar pro céu, eu amo olhar pra natureza, todas essas coisas manifestam a grandeza de Deus. Mas não, a gente só quer olhar para um telefone. Aí depois fica todo mundo ansioso, todo mundo depressivo e não sabe por quê. Eu sei por que você tá ansioso e depressivo. A gente não tem vivido o padrão de Deus para nós. A gente não tem se regozijado e aprendido a encontrar essa alegria que Deus nos deu na família, na pessoa do lado, na amizade, uma comida gostosa. Gente, qual foi a última vez que você parou na hora do almoço e realmente sentiu o sabor da comida que você estava comendo? Você não comeu engolindo, estava falando, tem que ter mania de comer rápido. A gente tem que parar e aproveitar aquilo ali. Isso é presente de Deus. E essas coisas, elas vão nos fazendo caminhar. E o tempo todo a gente reconhecendo. Isso vem de Deus. A palavra de Deus, ela o tempo todo, Tiago, ele até fala, alegrem-se por passarem por todo tipo de tribulação. Então o tempo todo a palavra está falando, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Esse estilo de vida triste, depressivo, ansioso, não é o padrão de Deus para nós. E a gente não pode simplesmente baixar a cabeça para isso e aceitar essas coisas como se elas fossem normais, porque elas não são. Elas não são. O estilo de vida que pregam que a gente tem que viver hoje não é de acordo com a palavra de Deus. E se a gente não aprender a ir contra esse padrão, a gente vai se afundar. Você vai viver um tipo de vida que não era para você estar vivendo. A gente acabou de cantar, eu não sou mais escravo, eu sou um filho de Deus. E por que a gente tem vivido como escravo? Por que você tem vivido desse jeito? Por que você tem vivido como o padrão que o mundo dá e não de acordo com a palavra de Deus? Você não é um filho de Deus? A gente tem que realmente entender isso dentro de nós. E é isso que o Espírito Santo tem me mostrado. Eu tinha até anotado aqui, você nasceu para ser feliz. Só que aí depois eu pensei, nossa, acho que não vou falar esse tema não, porque senão vai ficar muito estranho. Mas é sério, você nasceu para ser feliz. Na presença de Deus. Ele tem a alegria verdadeira. Deus tem essa felicidade que, independente de qualquer coisa, os nossos olhos estarão nele e nós seremos completamente satisfeitos. Esses versículos aqui de Filipenses, ele vai falar, o versículo 5, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Aqui está falando sobre uma alegria que você vai ter, independente do que você estiver fazendo. Tem vezes na vida da gente que a gente está fazendo coisas que a gente não gosta. Tem gente que trabalha com o que não gosta, e estudante, quase nenhum gosta de estudar. Mas se a gente tem uma alegria de Deus, a gente vai encontrar uma satisfação nessas coisas. E essas coisas, elas ganham um novo sentido. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. A nossa alegria, ela está muito depositada na volta de Cristo. Na restauração que Ele vai trazer para todas as coisas. Na salvação que Ele já trouxe para nós. Mas em tudo que será consumado na volta de Cristo. A nossa esperança tem que estar nisso.
A alegria e a esperança, elas andam juntas. Elas são irmãzinhas, assim, bem casadinhas. Porque se a gente olhar para a nossa vida hoje, como que o mundo tá, dá vontade de arrancar os cabelos e sair correndo. Mas a nossa esperança não tá aqui no agora. A nossa esperança tá em Cristo, na volta dele, na iminência da volta de Cristo. E quando a gente olha para isso, o nosso coração tem que se encher. A alegria, ela combate a ansiedade. A alegria, ela traz gratidão pra gente. Ele vai falar, e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Quando a gente olha para o passado, tanto para as histórias bíblicas, quanto para a nossa própria vida, a gente consegue ver a mão do Senhor. Isso mostra a fidelidade dele, isso mostra quem ele é. E a palavra de Deus diz que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele supriu ontem, ele vai suprir hoje. E ele vai suprir para sempre. Então, agradecendo por tudo é o quê? Você se lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida, de tudo que Deus já fez na vida das pessoas que estão ao seu redor, de tudo que Deus já fez na vida daquelas pessoas que estão na palavra de Deus. Isso vai te dar esperança para você continuar, porque você sabe quem Deus é. E Ele vai continuar sendo assim. Então Ele fala, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A alegria em Deus, ela produz em nós a paz. Tá tudo desmoronando, tá tudo esquisito, não tem nada do jeito que eu queria que fosse. Mas eu tô em paz, porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei que o mesmo Deus que me sustentou ontem, Ele vai me sustentar hoje. Então eu tô em paz. Ontem Ele me deu o que comer, hoje Ele vai me dar de novo. Ontem Ele me deu o que eu precisava, hoje Ele vai me dar de novo. E amanhã eu não sei. Amanhã a Deus pertence. Amanhã Ele vai dar de novo. Então, a alegria em Deus, ela nos traz paz. Quando a gente aprende a depositar os nossos olhos em Jesus, a gente é coberto de alegria, a gente é coberto de paz, de esperança, de gratidão. Nós somos seguros. Isso não só pra gente, mas pra nossa família. Às vezes os pais são os que mais ficam preocupados, né? Que tem que sustentar os filhos. Faz sentido eles ficarem meio zuretas. Mas pais, o seu filho não é seu filho. Ele é herança de Deus. Antes de Deus dar pra você, ele é de Deus. Deus que quis colocar no seu cuidado. Deus não vai desamparar seu filho. E nem você, porque você é filho dele também. Amém, meu pai. Amém, pais e mães. Não se preocupem. A gente tem que aprender a encontrar isso. E quando vier tudo num turbilhão novamente, quando o nosso coração quiser se agitar novamente, a gente precisa olhar para Jesus. Porque senão a gente vai fazer que nem Pedro e afundar. É um exercício constante de você olhar para você mesmo, olhar para o seu próprio coração, entender tudo que está passando e trazer à tona a palavra de Deus. É por isso que a gente tem que saber a palavra de Deus, é por isso que a gente tem que estudar, é por isso que a gente tem que meditar na palavra de Deus dia e noite, porque quando Satanás vier colocar semente de dúvida no seu coração, semente de ansiedade, semente de desespero, você vem com a palavra de Deus e combate tudo isso. Aqui não, Satanás, tristeza aqui não, desespero aqui não, eu tenho um Deus que me guarda. Aqui não, falta de paz, eu tenho um Deus que me guarda.